Tudo bem com vocês, meus queridos alunos do quinto ano? Agora é hora da nossa aula de língua portuguesa e hoje vamos estudar verbos no imperativo. Mas o que é imperativo? É um modo verbal utilizado para exprimir uma ideia de ordem, conselho, convite ou solicitação. Quando ele exprime uma ideia de ordem, vamos para o exemplo. Pare imediatamente. A ordem aqui é estabelecida pelo verbo parar. Pode ser um conselho, quando diz estude mais da próxima vez, aqui representado pelo verbo estudar. Também podendo ser um convite, venha para a minha festinha. Também podendo ser uma solicitação ou uma súplica, não me deixes sozinho. Percebam que nos três primeiros exemplos há uma ordem afirmativa. Já no último exemplo, uma ordem negativa, quando diz não me deixes sozinho. Por quê? Porque há duas maneiras de expressar o verbo no imperativo. No modo imperativo afirmativo e no modo imperativo negativo. Vamos para os exemplos. Feche as janelas. Uma ordem afirmativa. Modo imperativo negativo aqui, acrescentando o não. Não feche as janelas, representando aqui uma ordem de maneira negativa. Então, já sabemos que o modo imperativo é composto por dois tempos verbais, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Agora, precisamos compreender que os verbos no imperativo nunca são conjugados na primeira pessoa do singular. Por quê? Porque o eu nunca estabelece uma ordem para o próprio eu. Uma ordem, ela é sempre direcionada de uma primeira pessoa para uma segunda ou terceira pessoa. Como exemplo, façam menos barulho. Primeira pessoa estabelecendo uma ordem para uma segunda ou terceira pessoa. Isso justifica a não conjugação do verbo no imperativo em primeira pessoa. Agora vamos reforçar com mais exemplos. O modo imperativo também é muito comum em propagandas, com o objetivo de convencer o interlocutor. Vamos para dois exemplos de propagandas bem conhecidas. A primeira diz assim, compre batom, compre batom, compre batom. O verbo comprar, bem enfatizado aqui na forma imperativa, justificando uma ordem, compre. Da mesma forma, beba, Coca-Cola. Também bastante conhecida esta ordem, beba, a fim de convencer o interlocutor. Outro exemplo nas campanhas publicitárias, também com o objetivo de persuadir, de convencer. O exemplo, diga não às drogas, reforçando aqui por a linguagem não verbal com o símbolo diga não às drogas. E também, atenção, use máscaras, passe álcool gel. Usar e passar, aqui representado pelo verbo no imperativo, quando diz use, passe. E, como outro exemplo, também muito comum, a presença do verbo imperativo nas receitas culinárias e outros tipos de receita. Aqui no nosso texto tem, no primeiro trecho, os ingredientes do bolo de chocolate na caneca, mas vamos realizar a leitura apenas do modo de fazer, que é onde há a presença dos verbos no imperativo. Vamos iniciar. Bata o óleo, os ovos e a água no liquidificador. Com uma colher, misture os demais ingredientes. Encha com a massa a metade da caneca e leve ao micro-ondas por 2 minutos. Aqui, identificamos a presença do verbo no imperativo. Bata, misture, encha, leve, estabelecendo uma ordem para o cumprimento, o modo de fazer de uma receita. Então, turminha,
Essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Aguardo vocês na nossa próxima aula.